A última vez que você esteve aqui foi na Caixa. Foi na Caixa, ao microfone. Até postei uma foto nossa de 22. Foi 22. Você ficou pouco Direto tempo, do túnel do tempo. Você ficou quanto tempo? Você não ficou, acho que não... Você ficou quanto tempo na Caixa? Fiquei 7 meses, 8? 7, 8 meses, né? Muito bem. Mas fiz bastante coisa. Sim, eu lembro. Fez o consignado, né? Isso. Lembra lá do consignado? Fiz o programa do Caixa para Elas, né? Isso. Para mulheres empreendedoras. Isso. Inclusão financeira. Mas você era da equipe do Paulo Guedes? Desde o início. E você era algo que o Samidana sempre fala, que você era lá um negócio de produtividade, né? Era uma secretaria de produtividade? Também. Também, né? O que é isso? Eu comecei como secretária de assuntos estratégicos. Sim. Estratégicos é bastante coisa. Depois eu fui secretária de produtividade e competitividade. Depois fui presidente da Caixa. Isso que falam muito, porque, por exemplo, que nem agora o governo o atual governo que está neste momento lá, né? Papai. Sim. Passando adoidado. Ele está lá e ele está dizendo o seguinte: olha, a partir de agora você vai trabalhar menos e ganhar mais. Essa é a picanha desse 2.0. A picanha 2.0 é essa. Trabalhar menos e ganhar mais. Aí o professor Samidana, ele vem sempre. Não, precisa ver a produtividade. O negócio é o que cacete é a tal da produtividade, que ele não explica direito. Não, então você que é um gênio, que vai explicar pra gente o que é essa produtividade que a gente precisa alcançar, não é isso? Mas ele não quer que eu explique como é que vai fazer para trabalhar menos e ganhar mais, não. Porque Só o que é? Essa fórmula eu não sei, não. E imprimir dinheiro enlouquecidamente, a gente sabe como é que termina, né? A conta não fecha. Então, assim, eu acho que o Brasil hoje tem um problema estrutural que é simples de qualquer pessoa entender, Emílio. Qualquer pessoa, até meu filho de 11 anos, Pedro Henrique, entende. Quanto entra, quanto sai. O Brasil está desordenadamente gastando muito mais do que arrecada. E isso tem um espelho que se chama taxa de juros. Então não adianta você contar uma história... A taxa de juros é culpa do Banco Central e o Banco Central é independente. Não. É o vilão. É o vilão. Não, não é. Então, assim, o primeiro vilão da produtividade das empresas é o custo de capital, que a gente chama, que é igual nós no orçamento doméstico. Eu tenho falado muito de autonomia financeira para mulheres, vocês têm visto... reconhecendo a mulher como indivíduo, não porque acredito em pauta ideológica, não acredito em soluções práticas e reais. E aí você olha e fala, por que o juro real do Brasil é o segundo maior do mundo? Porque esse ano tem mais de 200 bilhões de reais gastos fora do teto. Certo. E se continuar gastando desordenadamente mais do que arrecada, vai continuar subindo o juro. Então, o Brasil é um país hoje com mais de 80% das famílias endividadas. Isso é fato, isso é dado. Então, isso não tem a ver com política. Eu não vejo... Sim. Esse primeiro trimestre foi recorde de pedidos de recuperação judicial de empresas, e o governo também está endividado, porque a dívida PIB bateu 80%. Então, as empresas, elas se endividam para investir, e isso afeta a produtividade. Então, o primeiro componente hoje de destruição da produtividade é a taxa de juros. Você tem a taxa de juros, a segunda taxa de juro real mais alta do mundo, é um inferno para empreender, né? É difícil para empreender. E eu acho que todo mundo entende que se continuar assim, para onde o Brasil está indo? É igual assim, você ganha mais do que gasta. Perfeito. Aí você toma um dinheiro no consignado, o juro é baixinho. Aí você vai para o rodativo, subiu. Aí você vai para o cheque especial, subiu. Uma bola de neve. Qual é a próxima parada? Eu vi isso na Caixa. Vai para a agiota. O Brasil está indo para a agiota. Entendi. Então não adianta imprimir dinheiro para o futuro que não então, tem. E aí a produtividade tem a ver também com o que a gente chama de custo Brasil, que aí é o aspecto trabalhista da falta de liberdade. Então hoje, quando você contrata um funcionário de R$3 mil de salário, para o empregador, eu acho que é isso que você está falando, né, Sami? Tentando explicar. Isso. Para o empregador, esse funcionário custa quase 7. Sim. Então, não adianta você chegar e falar assim, é bonito dizer 6-1, eu também sou a favor. É igual você dizer de novo, eu gosto. Sim, mas como fazer isso mantendo a produtividade do empregador? Porque se você faz isso a troco da destruição de empregos,
vai valer a pena? Então, assim, é como eu chegar pro meu filho e falar, você quer ir para a escola hoje ou jogar bola? Ele vai dizer, eu quero jogar bola. Né? Então, assim, eu acho que a hora que você traz... Eu estou ok com 6-1, sou a favor, mas vamos dar mais alternativas para ver se a gente estimula a produtividade. E aí eu acho que tem uma burocracia excessiva no Brasil, ligado à parte trabalhista e à parte fiscal também, né? A parte dos impostos. É insano, todo mundo sabe, né? Agora é o sabor chocolate, sabor isso. Até meu filho de 11 anos já faz piada. Sabor. É sabor. Ele falou, é sabor croque, sabor borracha, sabor, que é uma complexidade, um excesso de burocracia e de normas que atrapalha muito a produtividade. Então, tudo isso tem uma coisa chamada custo Brasil. Né? E eu acho que o Brasil hoje é um país hostil para empreender. É um país caranguejo, anda para trás. É isso, basicamente. Esses últimos 4 anos não foram bons. Foi para trás, pra né? trás. Foi para trás. Nesse aspecto foram criados agora... 36... Não, quantos impostos foram criados? Eu não lembro, mas... Já perdi a conta, foram tantos. São dezenas, né? Impostos. Porque você teve impostos criados e impostos majorados, né? Teve as duas coisas. Muitos novos impostos e muitos que existiam foram amplificados. Então para entender, e você está explicando muito bem, completamente diferente do Sami, que fica só dando número. Mas é que eu também, às vezes, não sou tão bom assim. Então vamos lá. Mas o Sami entende mais de economia que eu já entendi e a nossa audiência também está entendendo que o quê? Se o governo gasta muito e não tem mais da onde tirar, vai subir a taxa de juros, que é a única coisa que existe para não ter a hiperinflação que a gente tinha na época do Sarnica. Controlar beleza. Só que eles falam o seguinte, que eu estava lendo no jornal outro dia, diz que essa taxa, porque a taxa de juro alta é boa, mas num curto período de tempo. Eles falam que isso aí, do jeito que está gastando, o resgate do calango vai custar muito caro e a gente vai ficar muito tempo com taxa de juros alta. É isso mesmo, doutora? Foi isso que o Banco Central disse, né? Que precisa, porque o que acontece? Se você não controla a despesa, fica o Banco Central sozinho para controlar a inflação. Então existe uma coisa que eu acho que o brasileiro aprendeu, que é o quanto a inflação destrói o poder de compra, né? Você vê que toda vez que a inflação dá uma crescida, as pessoas reclamam. Então, assim, se existe algo que qualquer brasileiro tem um senso de, eu falo até de sobrevivência, de autodefesa, e a gente acho que não consegue mais voltar para aquelas épocas, espero que não, de hiperinflação. Então, resta ao Banco Central, se as contas estão descontroladas. E, de novo, isso é sobre economia, não é sobre política. A trajetória está indo. Esse governo assumiu com 72% de dívida PIB, está entregando com 80%, e se você deixar como está, vai embora. Números não mentem. Porque o orçamento é indexado, todo ano corrige. Vai bater 100%. Não, nós não temos a credibilidade que o Japão e os Estados Unidos têm. Não dá pra o presidente. O Japão é endividado. Não, mas então, a que taxa? A que taxa? Então chega uma hora que, mesmo que o Banco Central suba muito os juros, existe uma conta que o governo tem que pagar, tem a despesa previdenciária, tem a despesa com educação, tem a despesa com saúde, tem a despesa do programa social, mas hoje o Bolsa Família custa 165 bilhões de reais, o programa todo, e a despesa com juros do Brasil está batendo 1 trilhão de reais. Então você fala assim, vou prometer que eu vou aumentar o Bolsa Família, só o que vai aumentar de juros, o cara entregou tudo com a outra mão, num assistencialismo populista, dizendo que essa pauta é uma pauta do mercado. Não, essa é a pauta mais social que existe hoje. Sim. Porque ela tem um reflexo... Estou errada? Não, e a inflação é o imposto que é um imposto invisível que mata principalmente os mais pobres. Porque ele não tem como reajustar o salário no curto prazo e ele vai pagar mais, vai sobrar menos. E é uma coisa até covarde, né? Porque ele só vai perceber disso depois que já tiver ido. A bomba estourou. Agora você falou uma coisa interessantíssima, que o Brasil arrecada menos do que deveria. E a gente arrecada com muitas taxas. Tanto a brincadeira com... A gente arrecada menos do que gasta. Está arrecadando recorde, está batendo recorde. Nunca arrecadou tanto. Está arrecadando muito com as taxas. Existe outra ferramenta, privatizando? Qual que é a ferramenta de arrecadação para o Brasil para não ficar dependendo das taxas do Haddad, que a gente brincou tanto?
É isso, a única ferramenta que eles estão usando é o imposto. E ninguém aguenta mais imposto. Assim, as empresas, é acabar de quebrar as empresas e as famílias, via imposto, via taxa de juros. Enquanto isso, você tem uma desorganização completa do que é a gestão da coisa pública, né? Então, ali você tem gestão de recursos de terceiros, que eu falo. Ali é patrimônio do brasileiro. Então, quando você olha que a gente tem só sobre controle direto da União, mais de 40 estatais. E aí você pega o caso clássico do Correio, que a gente já falou aqui 1000 vezes. Olha o rombo. Olha o rombo que tem. E aí você tem mais 40. EBC, Ceitec, empresa do trem-bala aberto ainda, que o trem-bala nunca saiu. Então, assim, 40 ministérios, não existe centro de serviço compartilhado, não existe centro... Então, assim, existem práticas hoje em qualquer empresa privada, né, que nas compras, nas viagens, né, em rigor de enxugar custo, de gestão, de usar tecnologia a favor da boa gestão, que está tudo muito obsoleto, assim. Ainda tem carreira de datilógrafo, tem carreira de assoprador de vidro, ainda tem estabilidade. Ainda tem isso, Você teve lá, né? Então, ascensorista. Então, você assim, fazia isso na época do Paulo Guedes? Eu fiz um pouco de tudo, mas também a gente olhou bastante essas coisas. Assim. Então, existe muita ineficiência. Eu acho que falam muito de o corte, assim, tem tanta ineficiência pra gente. Você quer um outro exemplo bom? Sabe, pega no balanço da União. A União tem mais de 700 mil imóveis, registrados no balanço, com valor de book contábil, né? Valor contábil, não vou falar a palavra em inglês, de mais de R$1 trilhão e gasta líquido por ano mais de R$1 bilhão de aluguel. Me explica essa matemática. Que é a conta, hein? Então você fala assim, você tem 700 mil casas e ainda paga aluguel? É assustador, né? É assustador, é um descaso com o que é da população, com o dinheiro do povo e do pagador de impostos. Então, assim, Margaret Thatcher dizia, não existe dinheiro do Estado, existe dinheiro do pagador de impostos, que somos nós, né? Então, assim, eu acho que tem aí um trabalho quase de você remontar do zero, porque foi tudo sendo tocado no piloto automático e inchado, só que agora colapsou, porque não tem mais para onde você expandir desordenadamente, nem o Judiciário, nem o Congresso, nem o Poder Executivo. Assim, vai ter que sentar e conversar sobre orçamento, porque senão vai ser um colapso completo. E eu acho que as empresas e as famílias não toleram mais, não vai ter como acomodar essa conta. Se a gente vê, só para fechar, que mais de 80% das famílias já estão endividadas nas taxas de juros como estão, que são perto de 15% para o Banco Central, né? Para quem está endividado no cartão ou no cheque especial, a gente sabe que é isso ao mês. Se você pensar que ainda não vai cair ou vai subir, o que acontece com essas famílias? Sim. O que acontece com essas mulheres? Mas você acha que o político... Eu não vejo o político muito preocupado com isso. Parece que isso aí não tá, parece que esse problema não existe no Brasil. É só se vai esquerda ou direita, ou o que vai ser. Só quem vai assumir lá. Eu acho que hoje o debate do Brasil não é sobre esquerda ou direita e nem é ideológico. Eu acho que a gente tem uma questão econômica de quem tem capacidade de fazer um projeto e um modelo, porque existem dois modelos hoje. Um modelo que você acredita que o Estado é capaz de resolver isso, né? E que o Estado é o indutor da solução e que é o Estado gastando que a gente vai resolver, ou que a gente precisa modernizar esse Estado para a gente ter taxa de juros menores e impulsionar o brasileiro que quer empreender e ser dono do seu negócio, e a iniciativa privada. E não é só a iniciativa privada, os empresários, não. Hoje você tem um Brasil que tem um celular na mão e um Pix que quer ser dono do seu negócio. Você sabe que na época da Caixa, eu fiz uma pesquisa quando a gente fez o consignado do Bolsa Família, que foi muito criticado, que ia superendividar as famílias, e na verdade é um programa de acesso para pagar a dívida. E aí na pesquisa a gente perguntava, você tem outra atividade, além de receber um programa social? Mais de 70% respondia que sim, que tinha outra atividade informal, né? Ele tem algum trabalho informal. É o que o presidente Bolsonaro dizia, o vendedor de churrasquinho, a manicure, o cara do estádio. Aliás, se ele estiver assistindo, quero mandar um beijo para ele, que a gente... Né?
Tem saudade dele também. Do Bolsonaro, eu velho? O velho é fina. Forte abraço pra você também. Tamo junto aí, eu fiquei assistindo no Dia dos Namorados, minhas lives com ele, com meu marido. Era engraçado pra caramba. Ele dizia que eu não sei fazer conta, mas tudo bem. Era brincadeira minha com ele. Mas, então, assim, mais de 70%, e ele falava, vamos tirar o estado do cangote do empreendedor. Sempre mandava uns vídeos, um pescador, 6 licenças para pescar, e aí a gente fez a Liberdade Econômica, fez muito. O Pronamp, começou a ajudar esse pequeno, né? São quase 20 milhões de pequenos empreendedores no Brasil. Aí a segunda pergunta, olha que interessante. Então, mais de 70% dos beneficiários do Bolsa Família tem alguma atividade informal. Isso. Aí você falava assim, você tem celular? Sim. 86% dizia que sim. Você tem conta em banco? Sim. A pandemia bancarizou todo mundo e todo mundo hoje usa Pix, né? Tanto que está aí, agora alguém tem a audácia de dizer que vai acabar com o Pix. Ninguém vai acabar com o Pix. O Pix Lógico. é um prêmio internacional, né, em termos de sistema financeiro. E aí fala assim, para que você usaria um microcrédito esse do consignado? Mais de 50% respondia para investir no meu negócio ou comprar mercadoria para vender. Caramba. Então esse é o Brasil, o entregador, esse é o Brasil empreendedor real, que ele precisa de pulso para crescer, e eu acho que a gente precisa começar a discutir mobilidade social. Então, assim, o programa de assistência ele está consolidado, mas ele não pode ser uma armadilha, uma prisão eterna, e as pessoas têm medo de perder. E aí, na época, a gente como mais de 80% das famílias do Bolsa Família são chefiadas por mulheres, e por isso, então assim, a questão das mulheres é uma questão econômica e social, porque elas têm a economia do cuidado, né? Elas cuidam dos idosos, elas cuidam das crianças, elas precisam de creche. Existe uma questão de violência contra a mulher e existe uma questão de autonomia financeira. E como na hora que você vai na base, mais de 80% das famílias são chefiadas por mulheres. Sim. E eu acho que não há dúvida de que a mulher é um indivíduo diferente do homem, biologicamente falando, né? Então ela tem que ser reconhecida na hora de falar de dinheiro diferente, porque ela se conecta com um tema diferente. É assim que eu falo de dinheiro para mulheres, simplesmente reconhecendo que homens e mulheres são seres diferentes, iguais perante a Deus e complementares em suas vocações, né? Eu não acredito em guerra de sexo, não acredito. 20 anos trabalhou no mercado, trabalhou com o Paulo Guedes, que todo mundo é fã do Paulo Guedes, veio 2 vezes aqui no Pânico, Sim. Não vem, nunca mais, mas dá uma aula, e essa aqui dá uma aula também. Você me chamou? Não, você. Não, eu chamei várias vezes. Não, o Paulo Guedes também. Você e o Paulo Guedes. Quis mais saber. O Paulo Guedes só não quer mais saber. Já me enchi. Na minha época o juro era 2%. É isso aí. Era 2% o juro. Saudades do Paulo Guedes. Ao ano. Era o juro mais baixo que a Europa. Não era? Era 2% ao ano o juro. Vai lembra. Aí veio a pandemia. Eu vou fazer o break do Reginaldo. O papo está muito bom. Por favor, me coloca a rede social para você seguir. Aqui, ó. É oficial. Dani Marques. Eu não estou enxergando aqui. Ó. Oficial Dani Marques. @oficial Dani Marques para você seguir no Instagram. O break só para o rádio, a gente continua nas plataformas. Vai lá, Reginaldinho. Boa. Já que você tocou nesse assunto essa plataforma é o quê? Qual é a pega? Qual é a pega da plataforma? No microfone. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Não para. Isso eu achei que serve a break. Não, tá não. Bom. É só Eu rádio. vou contar a pega da plataforma. Eu só queria fechar o assunto da mobilidade. Então, assim, essa pesquisa mostra o que esse empreendedor, esse cara da base precisa. Capacitação, acesso a crédito e oportunidade para crescer. Então, ele quer ser dono do seu negócio, dono do seu nariz. O brasileiro quer empreender. Por isso tem que ter liberdade para empreender. O Estado tem que ser um facilitador desse pulso empreendedor. E aí, especialmente em mulheres, parte desse pulso, e por isso eu falo muito para mulheres, porque mais de 50% dos lares são chefiados por mulheres, e hoje boa parte dessa força empreendedora está com elas. E aí, o que é essa plataforma que, com todo esse repertório que eu aprendi, na verdade, ouvindo. Então, eu rodei o Brasil todo, Emílio, tanto no Ministério da Economia quanto na Caixa, no programa Brasil para Elas e no Caixa para Elas. E quando a gente fala de autonomia financeira para mulheres, a gente está falando de liberdade.
Então, é uma coisa simples que a mulher que tem independência financeira, ela tem liberdade. Com certeza. E é sobre isso que a gente está falando. Então, assim, não adianta você falar de ideologia e vitimizar mulheres se você não dá poder financeiro e oportunidade para elas na mão. Show. Então, a gente, quando você reconhece que ela, como indivíduo, é diferente de um homem, a linguagem do dinheiro para ela é diferente do que para um homem. Sim. E você sabe como eu aprendi isso? Ouvindo as mulheres nas histórias reais. Então eu ia para a Voz do Brasil, eu vinha aqui e falava, eu vou fazer caravanas. Por quê? Se as mulheres gostam de esmalte, de sapato, de cosmético e essas coisas, a forma como elas entendem o dinheiro, ela é mais emocional e mais ligada à realidade delas. Os filhos, a maternidade, o casamento. O homem é mais material, gosta de esporte, gosta de luta, gosta de futebol. Isso é linguagem natural de homens e mulheres. E aí eu ouvindo isso tudo, eu conheci uma mulher muito interessante, né, numa das caravanas em Salvador, que era a Cláudia, depois até eu vou postar o vídeo que ela falava, ela me ouviu na Voz do Brasil, e a gente oferecendo microcrédito e capacitação gratuita, ela pegou eu vim aqui porque eu ouvi Daniela Marques na Voz do Brasil, e ela disse que hoje tinha algo aqui em um Brasil para elas. Então você vê que isso gera um estímulo, e ela pegou 6 horas de ônibus para ir lá e fazer um curso de pão e bolo e começar a vender. Vender, comprar crédito e tal. E aí foi disso que várias histórias dessas, eu conheci outra que era a dona Emiliana, que fez o vídeo que ela já fez um curso na igreja, começou a vender pão, massa, pizza, bolo, já tinha carro, tinha casa, pegou um microcrédito, o pai com Alzheimer, o filho autista, e ela um dia chegou para mim e falei, dona Emiliana, ela queria comprar um forno, eu até dei o forno para ela de presente. Mas ela queria comprar um forno industrial porque ia vender para a loja de conveniência. E eu falei, por que a senhora não vai numa agência e pega programa de crédito do governo para o pequenininho e tal? Aí ela, eu não entro em banco. Banco não é para mulher, banco é só para homem. Então você vê que tem uma coisa cultural que não tem nada a ver com ideologia, que elas me fizeram despertar e que eu me sinto um pouco a ponte. Sim. De construir uma linguagem e por isso, e talvez por essa negligência desse conhecimento financeiro para as mulheres como esteio das famílias, que elas sejam vitimizadas e estimuladas a se colocar numa posição de competição com o homem. Porque isso não é uma disputa de poder. Se a mulher for disputar poder com o homem no masculino, ela vai perder. Se a gente for fazer aqui, quem fala mais grosso nessa mesa? Eu perdi, por definição. Uhum. Naturalmente, vocês todos falam mais grosso que eu, certo? Você que pensa, tudo pau mandado. Só o Sandberg. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Tá falando então, que a plataforma, no final, quando eu saí do governo, eu quis muito continuar, de alguma forma, fazendo isso, investir numa empresa que é o Grupo Pra Elas, oficial Pra Elas, _ sigam, Show. Que põe era aí, uma empresa, que é uma plataforma educacional e de ferramentas financeiras para resolver a vida da mulher. Lancei agora em fevereiro, 3 anos investindo nisso, que é justamente trazer e aproximar essa linguagem e cursos práticos para mulheres que não gostam de números e de finanças. Mas elas precisam administrar o orçamento doméstico para sair da dívida, para começar a construir patrimônio, para investir na educação dos filhos. Então, a gente traz isso numa linguagem mais fácil e mais fluida para todas aquelas que dizem, eu odeio número, eu não gosto de finanças, entendeu? Então, é muito nesse sentido de gerar esse estímulo para essas mulheres, e aí o oficial para elas e desde que eu saí da Caixa, assim, ouvindo essas histórias de mulheres reais e vendo o quanto esse ciclo do abuso ele está ligado à dependência financeira, ela precisa de uma porta de saída, e a porta de saída é via empreendedorismo e independência. Então, eu deixei de trabalhar só para mim e trabalho um pouco para elas também. Mas muito bacana. Lindo. Muito legal. Você participou do Pronamp, correto? Quando você fez essa pesquisa do Pronamp, você estava falando que a maioria das pessoas pegava o crédito para ser empreendedores. O governo liberou de novo o Pronamp. E eu acho que a maioria dessas pessoas estão pegando esse dinheiro para pagar uma dívida. Você acha que mudou a relação de pegar o dinheiro para empreender ou para pagar contas que não conseguem? Mudou porque o juro está muito alto. Então, quando você está com juro real, a gente voltou para um juro real do Dilma II, né? Sim, é a maior taxa de juro real de todo o passado recente. Então, as empresas que iam pegar um Pronamp para investir, para crescer o negócio, elas estão tendo que pegar em bola de neve para conseguir pagar a dívida anterior e rolar. Passada. E eu acho que tem uma questão de o que a gente está tentando preparar. Eu tenho ajudado muito
o Flávio Bolsonaro nessa questão da mobilidade social e dos pequenos. Foi uma pauta que eu aprendi muito, estudei, fiz o Pronamp, fiz o Fundo Garantidor, que é justamente a gente usar a internet como ferramenta de infraestrutura, como base de infraestrutura social, para você poder levar isso, as alternativas na palma da mão, mas numa linguagem de acesso, porque eu aprendi rodando, você fala, o Pronamp, tem um fundo garantidor do governo, né, que é a facilitação de garantia. Isso. Só que você tem que chegar para o cidadão, e agora na era da inteligência artificial, Emílio, botar um assistente virtual conversando com ele e fala, eu estou endividado, como é que eu saio disso? Isso aí. E conversando com ele, fala, o governo vai ser seu fiador para você investir no seu negócio. A linguagem é muito distante dos bancos, dos problemas reais, burocrática, distante. A parte digital que é horrorosa. É conveniente para o mercado financeiro, não é conveniente para a brasileira real, para o brasileiro real. Então, assim, é essa um pouco da... Quando eu falo dessa questão das mulheres, é nesse lugar de fortalecer elas no conhecimento para que elas tenham soluções reais para problemas reais. Porque eu vejo muito falando de mulheres em época de eleição e vitimizando as mulheres sem oferecer nenhuma solução real para o dia a dia delas, que estão vendo assim, a família endividada, o poder de compra sendo destruída. Né? É só a vítima. E ela é vítima de tudo e, na verdade, não tem segurança nem para sair de casa hoje. Bota aí, ó. Daniela Marques também tem o coisa, é oficial para elas, underline. Eu lembro de um estudo da ONU que mostrava que as mulheres são as grandes decisoras econômicas nas famílias. O homem decidia às vezes mais sobre investimento, mas sobre a gestão do dia a dia, as mulheres. É um estudo da ONU. E eu queria saber, eu concordo plenamente que a independência financeira gera liberdade. Muita gente pode ficar, seja homem ou mulher, preso num relacionamento por conta de uma falta de liberdade financeira. Eu queria saber se você já teve algum caso assim que a pessoa estava numa relação tóxica ou até algum crime sendo cometido e pelas finanças conseguiu se resolver. E várias. Lá no programa que a gente fez na Caixa, ele tinha 3 pilares, né? O que era Caixa para Elas? Era uma estratégia de relacionamento segmentada com 3 pilares. O enfrentamento à violência, no sentido de apoio psicológico e informação sobre Ligue 180, Ligue 190. Eu conversava muito com a ex-ministra Damares, hoje senadora, e existe ainda um Brasil primitivo nesse sentido, infelizmente, em termos de abuso e violência doméstica. O segundo, Sami, era promoção de empreendedorismo, então ajudava a formalizar uma MEI, acessar microcrédito, etc. E o terceiro, inclusão financeira no recorte dos produtos feito para mulheres. Como é que a gente fazia isso? Treinamento, então tinha um espaço físico nas agências e 8 mil embaixadores, pessoas do banco treinadas para ir para um lugar de escuta, né, e não de oferta de produtos, para ouvir o problema real das mulheres reais. E aí teve umas, assim, eu tenho muito material gravado das histórias. A gente tinha era caixa de histórias, né, que era a Caixa, mas esses embaixadores, a gente chegou a atender mais de 500 mil mulheres, mas uma me marcou. Ainda no piloto de teste na Rocinha, chegou uma mulher para ser acolhida Ela entrava, tinha um espacinho, e aí ela entende que ela pertence, sabe, Emília? É uma questão muito básica, assim. Ela falou, opa, eu vou ser acolhida porque está escrito assim, isso aqui é para elas. Aí não é tão hostil, as pessoas acham que elas não pertencem àquilo. E ela estava com marcas roxas no braço, no rosto e tal, e ela falou assim, o meu abusador está lá fora com meu filho no colo. E ela estava com o cartão do Bolsa Família na mão, e falou assim, eu quero trocar a senha do cartão porque ele toma. Então, o benefício é pago para a mulher, assim como os títulos de propriedade eram dados para a mulher, como família. Então, assim, a mulher, o presidente Bolsonaro falava muito isso, ela é o esteio da família ali, e toda a política pública estava voltada para ela no governo, de novo, no problema real da mulher real, que acorda, trabalha, tem filho e precisa de casa, creche, pagar dívida e ir para o supermercado. Não é nada, não é guerra de homens e mulheres, né? A gente não acredita nisso. Não, a gente sabe que as mulheres mandam. A gente sabe, a gente tem certeza disso. Eu também acho, não mas assim, eu acho que aí vocês é que tem que dizer. Ô, Daniela, isso. Mas eu vou fechar o negócio do Sam. Então, Sam, aí ela chegou e falou assim, ela pegou e disse pro marido, eu vou trocar a senha, porque agora eu vou dizer que
eu estou no caixa para elas e que a senha é minha, senão vai perder o Bolsa Família. Então você vê como... Esse é um exemplo, bobo, como aquilo protegeu ela de tirar o cartão e devolver para a mão dela, e ela espancada dentro, pegou o folhetinho, foi denunciar e conseguiu sair. Muito bom. É isso aí, a liberdade financeira. É isso aí. Ô, Daniel, eu quero agradecer e quero que você volte. Quando você quiser, eu gosto. Sério? Amanhã. Você pode. Tá faltando mulher nessa bancada, aliás, né? Eu acho que agora, esse ano vai ser um ano de eleição, a gente tem muita coisa para discutir. Você é uma pessoa que foi muito importante na equipe do Paulo Guedes, na época. A gente percebeu que você, porra, manja muito no mercado financeiro, ficou 20 anos no mercado, foi sócio, aqueles bancos, tal, de investimento. E a gente percebe a paixão que você teve quando você entrou lá, que você foi para a Caixa. E mesmo ficando pouco tempo, você fez muita coisa legal trabalhando no espaço público. Mas você sabe por quê, Emílio? Eu nasci em Barra Mansa, no interior. Minha mãe tem de 9 irmãos, todo mundo do interior, nasceu de parteira e meu pai entrou no Banco do Brasil como escriturário. E eu cresci dentro do banco e cheguei onde cheguei por vocação e por coragem. Então, eu acho que a origem das pessoas não determina o destino delas. Então, assim, eu construí tão mais do que eu sonhava, né? Eu saí de Barra Mansa, fui para o Rio de Janeiro, depois fui parar em Brasília, conheci o presidente da República, tive espaço. Então, assim, se eu olho hoje a situação do Brasil e penso assim, o que mais importante que eu tenho para fazer nos próximos 6 meses na Faria Lima, dado de onde eu saí, aonde eu cheguei, que não ajudar o Brasil, porque eu acho que as pessoas, a gente precisa de uma mudança e é por isso que eu fiz o sacrifício de deixar os meus empregos todos. Eu deixei quinta-feira, você viu, soltei um fato relevante para me engajar, não por cargo, não sei que cargo eu vou ocupar, não, eu falo que eu peguei a minha vassoura e meu conhecimento e vou ajudar o Brasil a dar certo, e eu acho que isso é a coisa mais importante nesse momento, né? Eu acho que tem uma direção, tem um modelo econômico que acredito e um que eu não acredito, e eu acho que especificamente na pauta feminina tem soluções reais que eu acredito e tem ideologias que eu não acredito. Então eu preciso ajudar o Brasil a dar certo. É um sacrifício para minha família, para mim, mas são 6 meses, né? Então eu falo que é uma licença. Eu tive outro filho, estou com um bebê de 1 ano, então é uma licença maternidade para a gente fazer o Brasil dar certo, e por isso me dispus a fazer isso. Eu acho que... E o mais legal é que você é uma pessoa honesta e legal. E obrigado por você ter vindo aqui no Pânico. Obrigada pelo convite, eu adoro. Espero que você volte aqui, que hoje o tempo foi muito, muito pequeno aqui pra gente conversar. Eu vou colocar as redes sociais para você acompanhar o trabalho aqui da Daniela Marques, que conversou com a gente. É oficial Dani Marques, o dela direto aí para você no Instagram, e o oficial para elas _ @oficial para elas _. Vai lá, Reginaldinho. Bom.